Então, para você entender que no capítulo 6 tem os selos e no capítulo 7 estão sendo conservados esses cavalos, que cada selo ele traz um cavalo na terra, cada selo, quando o primeiro selo é aberto, vem o cavalo branco, o segundo selo é aberto, vem o cavalo vermelho, o terceiro preto e o quarto selo vem o cavalo e o cavaleiro verde. Então, se no capítulo 6 estão sendo apresentados estes cavalos, os quatro cantos, os quatro ventos dos céus, no capítulo 7 eles estão sendo conservados seguros para que estes ventos não soprem na terra. E o que acontece quando eles sopram na terra, irmãos? Tem 4 anjos em pé, conservando seguros os 4 ventos. E sobe um anjo, e esse anjo, ele é que vai fazer o selamento do povo. Ele que vai colocar o nome do Pai na testa do povo de Deus. Ele é que, na verdade, é ele e mais o povo, né? Porque é dito que até selarmos, no plural, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, o anjo que sobe lá do lado do Oriente é o Filho, é Jesus. Nós entendemos que é Jesus. E ele usa o povo para selar, entendeu? Até selarmos. Então, estes cavalos, estes ventos que estão sendo conservados seguros, eles são os do capítulo 6. Eles são aqueles ventos, aqueles cavalos de cada cor. Então, eles no capítulo 7 estão sendo seguros. E o resultado deles, no capítulo 7, diz que era para não danificar a terra, não danificar as árvores, a erva verde, nem o mar e nem a fonte das águas. Vocês compreendem? O que todos aqueles cavalos eles vão fazer na terra? Eles vão danificar essas coisas. Semelhantemente, é o mesmo acontecimento que cada trombeta vai fazer. Então está conectado, irmãos. Estes ventos que estão sendo conservados seguros, no capítulo 7, eles são aqueles selos, os 4 primeiros selos. Os 4. Então, nos leva a entender, por lógica e por meditar mesmo, você vai ter que entender que ainda não foram abertos nenhum dos selos e também que assim que termina o selamento, vai ser dado, né, no capítulo 8, o que acontece? É aberto o 7º selo e vai ser dado aos 7 anjos que estão diante do Senhor 7 trombetas. E presta atenção, essas trombetas, elas vão fazer dano à terra, às árvores, ao mar, às fontes, rios e fontes aos rios e às fontes das águas. Vocês compreendem que o resultado das trombetas são anunciados também nos selos? Bem, mas aí você pode estar perguntando, mas no capítulo 7 depois do selamento, tem a visão dos glorificados nos céus. Com certeza, o Apocalipse e o Senhor, ele não trabalha de forma, igual eu disse, não trabalha de forma linear. Apareceu o selamento, ao qual o anjo, aquele anjo é o Senhor Jesus, ele vai selar junto com o povo os servos do nosso Deus. Isso é o evangelho sendo pregado durante todas as gerações, desde a sua subida aos céus. Mas, irmãos, ele avançou no tempo e já colocou a vitória. Ele já colocou a festa dos tabernáculos já na frente. O Senhor Jesus ele já deu a resolução, o final. Ali eles estão diante de Deus com vestiduras brancas, com palmas nas mãos, ramos de palmeiras, para celebrar a festa dos tabernáculos. As festas dos tabernáculos estão aqui em Apocalipse 7, a mesma que é indicada na lei, lá daqueles tempos determinados que a gente tem falado. Páscoa, asmos, primícias, Pentecostes, trombeta, expiação e tabernáculos. Então, no capítulo 7, ele avança para mostrar a vitória. Então, o povo que está celebrando a festa dos tabernáculos são os 144 mil. São 12 mil de cada tribo dos filhos de Israel. Mas, abaixo, no verso abaixo, diz que João viu uma multidão inumerável, de milhares e milhares, miríades e de miríades de povos, línguas, nações, de todas as nações, todos os reinos.
ou seja, de todos os países. Então, esta multidão, milhares, inumerável, são os 144 mil, que é um número simbólico. Eles não são 144 mil judeus. Ali, esse número 144 mil que está celebrando a festa dos tabernáculos são a grande multidão de povos, língua, nações e reinos. Todo este povo forma o Israel de Deus. Não atenha-se muito ao número 144 mil, que ele tem que ser estudado à parte, tá bom? Então, antes de entrar propriamente no quarto selo, para a gente falar com mais detalhes do cavalo verde, eu quero só completar uma informação para vocês, que quando chega no sétimo selo, irmãos, toda a revelação ela vai estar plena, ela vai estar completa, porque abre um selo, ou seja, o que vai acontecer? Se tem 7 selos, se você abrir o primeiro selo, vai ser 1/7 da revelação. Se você abrir o segundo selo, 2/7 da revelação. O terceiro, o quarto, e aí por diante, até chegar no 7º selo e você ter toda aquela visão dos 7 selos abertos. E dentro disso vai estar todo o livro do Apocalipse, todo ele vai estar mostrando que durante os selos estavam tocando trombetas. É incrível. Isso eu posso te falar que com toda certeza, porque no 6º selo o Senhor Jesus está vindo. A ira dele, ele vai executar a ira do Pai. Porque lá, no 6º selo, as nações, os homens que estavam escondendo, os poderosos, os governadores, os ricos, os pobres, todos estavam escondendo nas cavernas, nos bunkers da terra. Então ele estava falando que eles estavam temendo a face do que se assenta no trono e temendo a face do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Então, se Jesus está vindo executar a ira, quer dizer que durante todo esse tempo estava tocando as trombetas e as taças. Estão todos ali. Mas existe sim um jeito de olhar isso com mais profundidade. Ou seja, existe um jeito de a gente dar mais zoom na imagem para vocês enxergarem aonde que estavam sendo tocadas. Eu posso falar para vocês que do primeiro ao terceiro selo é a primeira parte da última semana. É aquela primeira parte. É os primeiros 3 anos e meio. Igual eu disse. E do 4º selo em diante é a segunda metade. É os outros 3 anos e meio da semana. Igual eu disse para vocês que na metade da semana tem que aparecer o chifre pequeno. Lá de Daniel 7, do livro de Daniel 7, onde aparece o chifre pequeno. E no capítulo 9, esse chifre pequeno ele é o príncipe que há de vir. Ele é o abominável da desolação. No verso 27, ele vai fazer aliança com muitos por uma semana. E ele vai fazer cessar o sacrifício contínuo, que as pessoas entendem que é profanar o santuário literal de pau e pedra, mas não. Ele vai profanar, conforme Apocalipse 11, ele vai ter poder sobre o átrio exterior. Ele vai estar matando os santos, os 2 profetas, ou seja, 2 partes da igreja, igual eu tenho falado isso nos vídeos anteriores. Então, vamos começar a olhar o 4º selo e o cavalo verde. Apocalipse 6, verso 7. Presta atenção. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo. Então vamos ver, presta atenção, vamos ver se o cavalo é amarelo. Aqui, ó, cloros. A palavra é cloros, verde, tá vendo? A palavra é verde. E se eu caçar aqui, ó, vamos ver quantas vezes aparece verde. Então aqui, ó, Marcos 6. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Tá vendo a referência? Então, não existe relva amarela. A relva, as plantas, a vegetação é verde. Compreende? Como está traduzido errado, então a palavra é verde. Então, lembre-se, cavalo verde. Tem revelações aqui. Por causa das bandeiras,
A cor de cada cavalo vai estar nas bandeiras islâmicas, de países islâmicos. A gente um dia pode fazer um vídeo assim também. Por isso que eles colocaram amarelo, porque senão ficaria muito na cara. A cor branca, vermelho, preto e verde vai estar nas bandeiras da maioria dos países islâmicos. Então, esse é um outro estudo à parte também. Agora preste atenção. E o seu cavaleiro sendo este chamado Morte. Presta atenção aqui. Morte. O seu cavaleiro chamava Morte. Presta atenção. Essa palavra também vai nos direcionar a alguns profetas, a algumas profecias. E o inferno o estava seguindo. A palavra inferno aqui, a palavra inferno é Hades. É Hades, irmãos, é o mundo dos mortos. É o mundo dos mortos, é o mundo inferior, as regiões mais baixas, o reino da morte. Né? Eles colocou como um inferno, mas não. É Hades. E essa palavra Hades, a palavra sinônima dela no hebraico é Sheol, igual aparece muitas vezes como mundo dos mortos, o mundo lá inferior. Diferente que no hebraico a palavra para sepultura é Kivrá. Kivrá. Kivrá é usada para a sepultura comum, normal mesmo dos homens. Mas a palavra não quer dizer uma sepultura, quer dizer mundo dos mortos. E o inferno, o Hades, o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então aqui parece sinais da grande tribulação. Vai causar muitos transtornos, muitas guerras, perseguições. Então foi dada essa autoridade para matar a quarta parte da terra com espada, fome, mortandade e por meio das feras da terra. Mas, então, prestem atenção também na palavra aqui, ó. Presta atenção na palavra inferno, que eu disse para vocês que é Hades, que ela vai se conectar também com um profeta, com o profeta Abacuque. Tanto a palavra inferno aqui e a palavra morte vai estar relacionada com o profeta Abacuque, que lá vai estar falando dos caldeus, do rei da Babilônia. Nós vamos chegar já a esse entendimento. Então, continuando, o verso 9. Então, o verso 9 é o quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a partir do momento que esse personagem ele vem, que esse cavalo verde e esse cavaleiro ele vem, ele começa a fazer essas guerras, essas perseguições e mortes, mas também começa a matar o povo de Deus. Por quê? Porque você viu que eles estavam clamando, as almas que estavam sendo mortas estavam clamando debaixo do altar. Esse altar é a terra, faz referência à terra. Por isso que é derramado aspergido sangue nos quatro cantos do altar do holocausto, o altar de bronze. Este altar é o de bronze, não o altar de ouro, ao qual no capítulo 8 vai aparecer o altar de ouro, ao qual é queimado o incenso. O incenso das nossas orações sobem a Deus, né? As nossas orações sobem a Deus como se fosse incenso. Então no capítulo 8 vai estar mostrando isso. Deus vai estar respondendo às orações de todos, dos vivos e dos mortos, as orações. Porque aqui eles estão clamando em grande voz, dizendo: Até quando o soberano Senhor não julga e nem vinga o sangue deles que foram derramados? As almas estão debaixo do altar. Você tem que entender que esse altar é a terra e as almas estão debaixo da terra. O sangue eles corre para debaixo da terra. É um jeito de revelar as coisas. Então, olha... Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Realmente, aqui, irmãos, tem um entendimento aqui.
Como eu disse para vocês que esses cavalos fazem reflexo também no decorrer da história, esses cavalos eles já, de certa forma, cavalgaram no decorrer da história. Em cada período dos reinos, daqueles impérios, eles já cavalgaram. Isso mostra lá em Zacarias também, que esses cavalos eles cavalgaram já, mas não significa que ali era a completa revelação que Deus queria mostrar. Como eu disse, a revelação que o Senhor tem interesse de mostrar é para o final, é para os últimos dias, a revelação máxima, a resolução da profecia, de todas as profecias. Então vocês perceberam este contexto do quarto selo, ao qual está começando a grande tribulação, e que ele estava matando, perseguindo os santos e que eles estavam clamando justiça. Então, irmãos, nós vamos ver um contexto em Hebreus 10, do 32 ao 39, que provavelmente, sendo Paulo que escreveu o livro de Hebreus, provavelmente, ele vai estar nos fazendo referências para também o sexto selo. Só que ele, como não tinha o Apocalipse, ele nos direcionou para o profeta Abacuque. É incrível. No contexto de Hebreus 10, nos vai direcionar a esse mesmo contexto do quarto selo. Ou seja, do quarto cavaleiro, desse cavaleiro aí, que monta o cavalo verde. Ele vai nos direcionar lá, e é um contexto que ele estava falando para o povo da época, ele estava falando para a igreja, para eles serem persistentes e para eles aguentarem firme a tribulação que eles estavam suportando no momento, por causa dos seus próprios patrícios, ou seja, dos seus próprios conterrâneos. Ele está escrevendo para Hebreus, e lá o povo estava sendo perseguido e massacrado, sofrendo furtos, espólio dos bens. Eles estavam aguentando com muita perseverança, paciência, muita longanimidade. E o escritor de Hebreus, ele vai usar um verso tremendo. Apenas um verso vai nos fazer conexão com Abacuque. Lá vai ter o arrogante, vai ter um homem arrogante, que ele vai estar falando lá dos caldeus, do rei dos caldeus, que é Babilônia, e que a soberba dele foi tão grande, foi tão alta, foi aumentando, que a soberba dele enganou ele. E isso foi a queda, foi o motivo da sua queda. Mas primeiro, Deus vai levantar esse povo, esse personagem, levantou no passado de Abacuque, que estava falando do Império da Babilônia, que Deus estava levantando ele para servir de castigo, diz no texto que era para servir de castigo aos desobedientes, tanto de Israel, principalmente Judá, Jerusalém, a desobediência deles, mas como das nações ao redor de Israel. Deus estava levantando os caldeus, a Babilônia, para castigar todo o Oriente Médio, ou seja, toda aquela terra. Então, irmãos, vamos ler aqui Hebreus 10, do 32 até o 39. Presta atenção. É o mesmo contexto, tá bom? O mesmo contexto de tribulação. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Grande lutas e sofrimentos. Luta e sofrimentos. Eles estavam sofrendo. Ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. A igreja não pode suportar tribulações, né? Ela não pode passar pela tribulação, né? A igreja do Cordeiro, a noiva, a esposa, não pode suportar tribulações. Mas esse povo aqui pode. Todo o povo, durante todas as gerações, pode suportar tribulações. A igreja de hoje, que tem nome de que vive, mas está morta, não pode passar pela grande tribulação. Que incoerência, né? Ora, tornando-vos coparticipantes. O que é coparticipante? Que participa junto com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. O espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio. Aqui, ó, o que a igreja não conhece, ó. A igreja só pensa nas coisas terrenas. Patrimônio superior e durável. A igreja de hoje só pensa em patrimônio terrestre,
prosperidade. Prosperidade. A palavra que está na boca da igreja hoje é prosperidade. Mas eles tinham ciência de possuir patrimônio superior e durável lá nos céus. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então é na perseverança que nós alcançamos a promessa. E a perseverança traz esperança e a esperança não traz confusão. Ou seja, nós não ficamos envergonhados, porque nós vamos esperar até o fim e nós vamos receber por fé a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Dentro ainda de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Então presta atenção aqui, ó. Aquele que vem virá e não tardará. Essa frase ele tirou de Abacuque. Ele não precisou citar o nome do profeta, mas os apóstolos do Senhor, eles trabalharam segundo a provisão do Espírito Santo, segundo uma programação do Espírito Santo, em fazer referências. Ele usou aqui referência, de modo que, se você está com a mente exercitada e os olhos exercitados na palavra de Deus, você vai compreender que ele tirou dos profetas. Ele fez essa conexão para que você fosse lá e enxergasse o contexto. Lá em Abacuque vai ter esse mesmo contexto de pessoas sendo oprimidas pelo próprio povo. Incrível! Eles estavam sendo oprimidos pelo próprio povo, pelos patrícios deles. Vocês vão entender. Pegaram aqui? Olha a referência. Abacuque 2, verso 3. Nós vamos chegar lá. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. É a mesma referência, ó. Abacuque 2, do 3 ao 4. Nós vamos lá. Irmãos, por que ele colocou esse mesmo contexto? Por que ele colocou esses versos? Porque esses versos vão nos mostrar que nós alcançaremos a promessa, nós alcançaremos a ressurreição e a glorificação por meio da fé. Se ele retroceder, ou seja, se ele apostatar, lembra que Paulo falou muito de contextos de apostasia? Jesus ele não vai vir antes de vir a apostasia. Vem um homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe a tudo que se chama Deus e o que é objeto de culto, e que vai ostentar como se fosse o próprio Deus. Ele vai fazer tremendas destruições e vai fazer muitas pessoas apostatarem da sua fé. Vai vir a apostasia, e essa apostasia não é a retirada da igreja, igual pastor Natan Rufino fala, e outros pastores pré-tribulacionistas. Não, essa apostasia é abandono da fé, por causa que serão postos à prova, e tem um contexto, e tem uma explicação por que há de vir tribulação nessa terra. Para Deus provar os corações. Jesus mesmo fala para uma das 7 igrejas, para a grande tribulação virá, para que sejam experimentados, para que sejam provados, purificados, sejam apurados a fé de cada um, para ver se a fé dele será como ouro, prata, pedras preciosas, para ver se cada um, sendo provado, vai resultar, no caso, em ouro, prata, pedras preciosas, entendeu? Por isso que tem que vir a tribulação, para serem postos à prova os corações. Isso é justo, porque muitos vão estar vivendo a sua vida segundo a carne, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, fazendo todas as coisas desapercebidos. Então Deus vai provar o coração de cada um. Olha aqui, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma.